do seu lado aí, desce a ela as boas-vindas. Se você é da casa, conheça ele em nome de Jesus, conheça ela. Pode olhar para trás também, dá aquele sorriso bonito que só o povo de Deus tem. Se não tiver sorriso aí, você espreme que sai sorriso, porque o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. É verdade, é verdade. Aí você cumprimentou umas 10 pessoas. Agora você olha para mim aqui, nós vamos abrir a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. João 17, 14. Hoje nós vamos orar, nós vamos consagrar esse ambiente a Deus. Será uma grande noite para Deus falar conosco aqui de novo. De novo, de novo. Deus está sempre falando conosco aqui nesse lugar. Mas diz assim a palavra de Deus, João 17, 14: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. 16: Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém, meus irmãos? Vamos ler o versículo 17 todos juntos? 17 todos juntos. Está no telão, uma só versão, uma só voz. 1, 2, 3 e... Santifica-os na verdade, a tua palavra. Vamos fazer aquele coral de mulheres, só as mulheres então agora. 1, 2, 3 e... Mas então, para terminar, os homens agora, dá essa moral pra gente. 1, 2, 3 e... Santifica. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus amado, por mais uma celebração. O Senhor nos dá a oportunidade de fazer juntos, ó Pai. Eu não estou fazendo sozinho, nós estamos fazendo juntos. É muito melhor, é muito mais gostoso, e o Senhor tem nos abençoado por isso. Derrama, Pai, durante esse tempo de comunhão, uma graça muito grande sobre nós nesse lugar, uma graça que perdoa pecados, uma graça que cura. Ó Deus, que em nome do Senhor abençoa os nossos vizinhos, abençoa os nossos amigos, os nossos familiares, cada crente que já chegou aqui, ó Pai, cada um que ainda virá, do menor ao maior. Nós pedimos a Ti a bênção do Senhor, ó Pai, sobre os Teus filhos e filhas que hoje estarão congregando nesse lugar. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que a Tua presença seja real no nosso meio, neste lugar. O Senhor possa, Pai, repreender, ó Deus, nessa noite, toda incredulidade, toda preocupação, toda ansiedade, tudo que nos prejudica de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, abra os céus sobre nós aqui nessa noite. Meu Deus, nós oramos uns pelos outros nesse primeiro momento agora, pedindo ao Senhor que vidas consagradas possam estar aqui, ó Pai, cultuando e bendizendo o Seu nome. Abençoa cada família desta igreja, os meus irmãos que hoje não vieram porque estão viajando, os que possam estar enfermos. Ó Deus, é tempo de cura, de celebração. Ó Deus, o Senhor vai fazer coisas lindas aqui ao vivo nessa noite, em o nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome.
hoje e sempre. Amém e amém. Levante suas mãos ao céu, vamos aplaudir a Deus porque Ele merece. Participe comigo nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, aplauda Ele bem forte, pois a presença dEle é real neste lugar. Nós te glorificamos, Senhor, nós te glorificamos, pois nós já sentimos a Tua presença neste ambiente. Será que você pode abrir a sua boca nessa noite e render a Ele palavras de adoração? Tu és digno, Senhor, Tu és o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, receba a nossa adoração. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Vamos juntos declarar isso nessa noite. Aleluia.
te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Deus, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem permanecido fiel conosco. Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele te deu de mais uma vez estar na casa dEle adorando ao Senhor? Obrigado, Senhor. Ainda que o mar esteja agitado, nós estamos aqui te rendendo louvor e honra, glória e todo o poder. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Isso, erga sua voz. Não pare de adorar, não pare de adorar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Isso, grite, eu sou eterno dependente, ser humano então. Estou de novo aqui e quero teu poder. Então erga sua voz e declare isso nessa noite. Ainda que pra seguir Jesus eu tenha que chorar, eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
você fez durante toda essa semana. Talvez como foi para mim. Foi difícil você romper todos os dias. Foi difícil matar todos os leões. Foi difícil romper todas as barreiras para que você estivesse aqui nessa noite. Mas eu preciso te dizer algo. O Espírito Santo de Deus tem algo a liberar sobre a sua vida nessa noite. E eu gostaria que você erguesse as suas mãos nessa noite. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Se você não tem palavras para dizer, diga a Ele com suas lágrimas. Ah, Espírito Santo, foi difícil, mas a tua mão nos sustentou de pé. Por isso nós estamos aqui nessa noite, te rendendo toda a honra, toda a glória. Porque a tua mão nos manteve de pé, Espírito Santo. Isso. Vamos, libere palavras de adoração a esse Deus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Eu te servirei porque comigo. Ai, meu Deus. Perdoa-me, porque às lágrimas meus olhos vem molhar como um sinal que tu estás neste lugar. Cante isso mais uma vez. Ainda que só a igreja pra te ser. Te servirei. Sofrer contigo é melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar como um sinal que tu estás neste lugar. Se você crê que Ele está neste lugar, aplauda o Senhor bem forte. Nós cremos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. No mesmo ar de adoração, continue adorando ao Senhor essa noite. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Ah, Espírito Santo, sinta-se à vontade no nosso meio. Ah, Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde
adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os teus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Ah, Senhor Jesus, nós te levaremos eu te levarei, Senhor, por onde eu for. A tua presença vai comigo. Se não for a tua presença, o que seria de mim, Senhor? Aleluia, Senhor. A tua graça é o que me basta. A tua presença é o que me basta. Eu te levarei, Senhor, por onde eu for, Senhor. A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso, é tudo que eu almejo. A tua presença é tudo que eu preciso, Senhor.
presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada excelente em ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Sem a tua presença, Senhor Jesus, sem a tua presença nós não seríamos nada, Senhor. Sem o teu toque nós não seríamos nada. Aonde eu irei, Senhor, sem a tua presença? O que seria de mim sem o teu amor, Senhor? Sem tua presença nós não somos nada, Espírito Santo. Faça o nosso ouvido estar atento à tua voz, Senhor Jesus. Essa é a oração da tua igreja. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à tua voz, Senhor. Ah, Jesus. Nós não somos nada sem a tua presença, Deus. Não somos nada sem a tua presença. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. 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 Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Essa oração. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz à escuridão. Erga sua voz e cante isso. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, cante isso. Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvi. Eu vivo
todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra vendo ao teu mandar. Mais uma vez que eu disse. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra Deus ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu vejo. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fique em espírito de oração. Espírito de oração, não se distraia, pois o Espírito Santo de Deus está passeando sobre este lugar. Ele está consolando. Ô Jane, abraça a Indialine, por favor, Jane. Abraça a Indialine, por favor. Indialine, eu não sei quais são as vozes que têm soprado no seu ouvido. Talvez o seu coração tenha até estremecido, porque você ouviu outras vozes. Mas o Senhor Jesus manda te dizer nessa noite que Ele ainda é o Deus que fala na sua vida. Ele ainda é o Deus que brada por você. Ele ainda é o Deus que vai na sua frente. Ele ainda é o Deus que quebra muralhas. Ele ainda é o Deus que prospera. Ele ainda é um Deus que provê. Receba nessa noite a provisão vinda diretamente do céu sobre a sua vida. Erga suas mãos, erga suas mãos.
isso. Ouça, ouça, ouça. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é luz, mas eu te ouvi. Eu vivo se eu te ouvir. Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é erga as suas mãos, erga as suas mãos. Eu te convido a declarar mais uma vez. Isso, isso. Ah, Jesus. Sem a tua presença nós não somos nada. Ah, Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E erga a sua voz e cante, eu sempre te suplicar. mais perto quero estar. Mais perto quero mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me... Você consegue gritar? Grite isso, grite isso. Sempre Te suplicar. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Meu Deus, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é mas eu te ouvi. Tua voz é Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Bendito seja Cristo vivo no meio de nós, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos continuar adorando a Deus nesse clima de louvor e adoração ao Senhor. E eu vou te dar uma oportunidade de consagrar
dízimos e ofertas na casa do Senhor. Nós vamos orar para que Deus prospere cada um de nós aqui, para que a gente tenha sempre condição de contribuir com alegria na obra do Senhor. Quero lembrar a você, quando você contribui nessa igreja, você abençoa não só pessoas e projetos aqui, mas você também abençoa o nosso presbitério, a nossa missão no Brasil e também a nossa denominação. Então você e eu temos o compromisso de servir a Deus com alegria e de financiar a obra do Senhor na terra. Não fique de fora, mas participe disto, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, pedindo a Deus que te abençoe. Você, quando for contribuir, você sempre pega o envelope. Ali você tem como fazer uma contribuição eletrônica, mas você pode colocar o seu nome. Isso facilita o trabalho na igreja, a gente não vai expor ninguém. E quando você for fazer também, você pode fazer sua oferta em espécie, sem nenhum problema. O importante é você não ficar sem participar daquilo que a igreja está fazendo na terra, né? Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que te abençoe para a glória de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de louvor na sua presença e estamos agora consagrando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, pedindo a Ti que haja uma prosperidade grande sobre o seu povo, pedindo ao Senhor que o Senhor continue abrindo portas e mantendo portas abertas para que os seus filhos levem sustento às suas famílias, para que teus filhos tenham condição, Pai, de também contribuir na obra do Senhor. Então nós lhe pedimos, ó Deus, dê saúde, providência, prosperidade. Aquele meu irmão, aquela minha irmã que tem uma causa diante do Senhor, o Senhor possa, Pai, solucionar essas dificuldades de ordem financeira. Ó Deus, o Senhor possa também, ó Pai, abençoar aquele meu irmão, aquela minha irmã que tem vontade de crescer, tem vontade de empreender, tem vontade de prosperar. O Senhor possa fazer isso, Pai, de acordo com a vontade do seu coração. Em o nome do Senhor nós oramos agora, pedindo a Ti que o Senhor abençoe os dizimistas, não só da nossa igreja, mas que o Senhor levante em todas as igrejas pessoas, ó Pai, de coração voluntarioso, pessoas generosas, pessoas, ó Pai, que têm, ó Deus, o coração aplicado na obra do Senhor. Levanta pessoas com dom da liberalidade, não somente aqui, nas nossas congregações, em cada igreja, Pai, eu creio que o Senhor tem um povo que sustenta e financia a obra do Senhor. Então que o Senhor possa, Pai, derramar, ó Deus, sobre o teu povo na terra, uma provisão muito grande, para que o seu povo possa, com alegria, fazer a obra do Senhor e contribuir na causa e na casa do Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. E você que crê que há um tempo de prosperidade chegando sobre sua vida, queira dizer comigo, graças a Deus. É o que eu desejo para você em oração, um tempo de prosperidade sobre sua vida. Nós vamos adorar o Senhor com mais um pedacinho do louvor, e aí na sequência você pode sair do seu lugar e vir ao gasofilácio, trazer sua oferta, consagrar o seu dízimo em o nome de Jesus. Podemos fazê-lo. Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo
A igreja pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos orar. Teteu, calma aí. Calma aí. Já vai na unção lá pro cultinho infantil. Quase que ele leva a oferta embora, irmãos. Tinha que falar com ele. Ô Mateus, o que você vai fazer com essa nota no bolso, na mão aí? Ele ia levar lá pro culto infantil. Vamos orar pela garotada, né, irmãos? Que coisa boa. É a gente ter esse ministério na igreja. É a gente educar na fé. Pastorear o coração da meninada. Então nós pedimos ao Senhor que Ele levante pessoas com o coração aplicado no coração dos nossos filhos, tá? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por esse ministério na igreja, pela equipe que lidera, esse ano a Renata, a Jane. Nós agradecemos ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor proteja nossos filhos, não só dentro da igreja, como o Senhor essa semana protegeu, mas o Senhor protege também fora da igreja, em casa, na escola. Livra dos acidentes, dos traumas, livra de quem não presta, livra do celular, ó Deus, com a internet disponível muito fácil, os nossos filhos terem acesso. O Senhor venha dar capacidade aos pais, discernimento aos pais, para entender o que está em jogo nesses dias tão cruéis, tão difíceis, e usa a Tua igreja para abençoar as crianças em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, amém e amém. Vamos lá, toda a garotada que vai para o culto infantil, até 9 anos, né? Até 8 anos e 11 meses e 29 dias, graças a Deus. Você pode se assentar. Quando a gente leva os nossos filhos lá para o culto infantil, os diáconos já foram lá, já fecharam a porta, já fizeram uma vistoria nos vestiários, porque a gente dá um tempinho, né? Todo culto, como temos 2 entradas, a gente faz assim, uns 30 minutinhos em cada culto. É um tempo tolerável para alguém chegar atrasado e, se precisar, vem pela porta principal, né? Você que tem um compromisso com Deus, às vezes o atraso não justifica você faltar, mas aí você possa entrar pela porta principal, porque os diáconos já fecharam, né, a portaria, somente no culto de domingo, que tem o culto infantil, tá bom? Nós vamos ouvir a palavra, mas antes da gente ouvir a palavra, quero lembrar vocês que esse mês a nossa igreja vai celebrar 23 anos. Lógico que o trabalho aqui, né, no Petrolândia, ele é iniciado em 1993. Então nós tivemos 10 anos de formação da igreja, trabalho nas casas, aluguéis, né? Ponto de culto, trabalho nas casas, aluguéis em pelo menos 2, Universal, aqui pertinho do Luna, depois aqui do lado. Essa é um pouco da história da nossa igreja. E aí a gente conseguiu comprar esse lote aqui, começou a construir o primeiro templo. Então a igreja tem 30 anos aproximadamente, né? Mais de 30 anos. Todo o trabalho missionário foi feito aqui no bairro. Mas 23 anos, a igreja começou a tomar decisões por conta própria, uma administração, um conselho, parte burocrática, parte espiritual. Então, 23 anos é um bom tempo para a gente poder celebrar o nosso Deus com muita alegria. Esse ano, Deus colocou no meu coração um desafio. Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos começar. Eu já desiludi de quantidade. Vamos tentar alcançar tantas pessoas. Não. Nós vamos apenas colocar o pé nas águas, né? Nós vamos fazer uma ação. Eu vou chamar esse primeiro ano, pode ser cada ano um nome, mas esse ano eu vou chamar de Impacto Vida Renovada. Por quê? Porque todo ano a gente faz 2 cultos, ou até 3, de celebração ao Senhor. Sábado à noite, domingo de noite, às vezes uma segunda-feira missionária. Então fizemos isso 23 anos. Mas, em 23 anos, nós nunca abrimos a porta da igreja no dia do aniversário da igreja, para a gente acolher quem precisasse. É mais ou menos essa a visão que eu quero que você entenda. No dia 28 de fevereiro, à noite, nós vamos dar um culto a Deus. Mas durante o dia, nosso culto vai ser a Deus direcionado ao próximo.
Inclusive, essa semana alguém me perguntou se nós temos um advogado, uma advogada, se nós vamos poder fazer aqui, no período da manhã, um trabalho de assessoria jurídica. Olha que interessante. Já é o povo começando a entender que nós vamos abrir a igreja com todos os profissionais que nós temos. Tem nutricionista? Tem. Pode dar uma consulta grátis? Pode. Pode fazer uma avaliação aí para a gente? Pode. Tem um advogado? Se Deus abençoar que o plantão dele estiver de acordo, vou pedir ele para dar um plantão aqui. A gente arruma uma salinha, um escritório, põe na cozinha, a gente arruma um jeito. Faz ali uma pré-seleção para a gente saber quem é que está entrando aqui na igreja, né? A gente fazer um crachá, um cartão, para a gente saber quem é que nós vamos assistir durante a manhã de sábado. Nós vamos fazer várias atividades. Trabalho com criança, nós vamos tentar fazer para abordar crianças, fazer um evangelismo indireto, né? Nós vamos abordar os idosos, vamos ter uma roda terapêutica no sábado de tarde, só por os idosos. Idosos da igreja? Sim, os idosos da igreja. Mas principalmente os idosos que os idosos da igreja conheçam. Então, o trabalho é abrir as portas da nossa igreja ou ir até alguém e dizer que a nossa igreja está feliz de celebrar 23 anos nesse local e deixar ali uma semente, o nome de Jesus, deixar ali uma gratidão a Deus com alguém aqui em volta de nós. Nós já fizemos algumas coisas espirituais aqui nessa quadra. Por que não agora convidar alguém em volta de nós para fazer parte de um culto a Deus de gratidão ao Senhor? E pense nisso. Nós estamos com 23 anos de celebração. Se Jesus não voltar nos próximos anos, nós podemos fazer 25 anos. Se Jesus não voltar nos próximos anos, não sei se eu estarei aqui, mas a igreja pode celebrar 30 anos. Então, se nós lançarmos uma semente agora, no 23º aniversário da nossa igreja, e Jesus quiser nos dar uma colheita evangelística, um impacto da vida renovada, depois a gente pode fazer uma visitação de Deus, a gente pode fazer tanta coisa aqui em volta da gente, ano após ano, de modo que o nome de Cristo seja glorificado e ele fique em evidência. Eu acho que a multimídia pode participar. Como? Nós podemos fazer registros disso. Nós não vamos ficar dando publicidade, vamos fazer registro para a gente poder guardar, obviamente, né, tudo aquilo que nós pudermos fazer nesse impacto de evangelismo e de trabalho, né, social que nós vamos fazer aqui na igreja. Então é uma novidade, obviamente alguém ainda não entendeu, outras pessoas estão procurando saber como é que vai ser, mas no geral será uma manhã de grande movimentação espiritual e de movimentação social aqui na igreja. Nós vamos dar tudo que a gente tiver disponível, né? Tudo que a gente tiver disponível. A equipe de saúde da igreja, a equipe de carreira da igreja, a equipe de educação da igreja. Nós vamos fazer de tudo para a gente poder... A equipe de mulheres vai fazer o bazar solidário nesse dia. E a gente vai trazer parte do movimento da igreja todo para cá, para a porta da igreja. Os diáconos certamente vão nos auxiliar. Tem gente que a gente não conhece, vai transitar aqui dentro. Vamos criar uma grande ação, né, nesse dia 28. Agora, de noite, nós vamos celebrar. Quem vai vir celebrar conosco? Para não deixar a igreja cansada, né? Porque às vezes tem ornamentação para fazer, tem o louvor para fazer, tem tanta coisa para fazer. Nós convidamos uma igreja para intercambiar. Então nós vamos fazer um intercâmbio com a nossa igreja de Justinópolis. Eles virão de lá para cá, nós vamos pagar o especial para eles virem, investir neles. Eles vão chegar aqui e vão trazer o louvor, vão trazer a dança, vão trazer a palavra, vão trazer a oração e vão nos abençoar. E no final, se Deus abençoar, a gente faz pelo menos um parabéns e come um pedaço de bolo juntos, criando esse vínculo. Então vai ser um dia 28 de fevereiro, 23º da igreja, com tudo que a gente puder fazer para a honra e glória do Senhor. Comunhão, não é uma dieta, porque nós também gostamos de comer alguma coisinha juntos, né? Fazer de tudo, vamos fazer de tudo um pouquinho. Vamos usar toda a nossa experiência que a gente tem nesses 23 anos adquirida para a gente poder abençoar pessoas. Se alguém, de todo esse impacto, se alguém puder lembrar de Cristo e agradecer a Deus por essa igreja estar aqui, eu acho que a missão foi cumprida. Se alguém falar assim, ó, lá naquela igreja eu consegui uma consulta, lá naquela igreja eu consegui uma palestra, lá naquela igreja eu consegui comprar uma roupa, adquirir uma roupa, ganhei uma roupa, lá naquela igreja eu consegui comer alguma coisa, lá naquela igreja... Então, vamos ver o que nós vamos ter de resultado depois, tá? Mas Deus tem colocado no meu coração, faz. E nós vamos fazer. O pastor não faz sozinho, né? Nós vamos fazer juntos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção.
Então agora terça-feira, ou amanhã ou terça-feira, eu vou conversar com a equipe que nós vamos gerir o impacto, né? Nós vamos gerir com umas 5 pessoas, 6 pessoas, e todos os líderes de ministério da igreja, ou todos os líderes de rede, que sentirem no coração que podem mobilizar o grupo para fazer uma ação, pode nos procurar que nós vamos fazer todas possíveis em nome de Jesus. Semana passada no culto Compaixão, nós arrecadamos ali com a nossa feira solidária, né? Não foi uma cantina solidária. Nós arrecadamos R$129 e nós achamos uma água, acho que é mineiro ou cristal, não sei. Depois nós vamos olhar o nome da água, é uma água abençoada. Achamos de 95 centavos e já compramos aí vários packs de água mineral para a gente, no dia, tiver um calor gostoso, distribuir água aí em nome de Jesus, em nome da igreja, no semáforo, onde a gente puder. Nós já fizemos isso uma vez, vamos fazer de novo, tá? Então vai ser uma ação muito bonita. Eu queria que você participasse. Pastor, como é que eu participo? Você é um voluntário para ajudar? Procura a Franciele, procura o Guilherme, procura também a Larissa. Você é uma pessoa que tem algo a fazer? Ore conosco para que dê tudo certo. Ah, pastor, eu quero vir ver como é que vai ser. Você vem participar das ofertas, das oficinas que vão ser ofertadas, dos trabalhos que vão ser ofertados, né? E quem sabe a gente não vai acrescentando a cada ano vários outros serviços, né? Mas vou aproveitar que eu estou falando esses 5 minutinhos sobre isto. Eu descobri que pela manhã bate sol ali na frente, bate sol. E eu estou não quero comprar, porque nós já vamos ter outros gastos. Mas se alguém tiver aqueles gazebos brancos que protege da chuva e leva para a praia, sabe aqueles que mineiro gosta de usar na praia? É grande, a gente faz churrasco lá de baixo. Às vezes você tem em casa, você pode me emprestar para a gente poder colocar lá na frente da igreja, para a gente poder realmente, todo ônibus que passar, ver que nós estamos lá na frente. Eu não vou comprar, não. Eu acho que tem aqui. Se não tiver, nós vamos minimamente alugar, para a gente poder ter lá naquele espaço da frente da igreja uma extensão, sombra e água fresca para quem a gente for atender lá fora, né? Então vai ter atendimentos aqui dentro? Vai. Mas vai ter atendimentos lá fora também, na rua, onde a gente vai chamar a atenção das pessoas, vai evangelizar. Olha, vai ser lindo, lindo, lindo o que Deus quer fazer. Não é porque eu estou propondo, não. É porque Deus está nos inspirando a fazer algo que a gente ainda não fez. Então esse ano vai ser diferente, tá? Eu agradeço a cooperação de todos, agradeço a paciência de todos, e vai ser uma festa muito bonita para você colocar na sua agenda, ser abençoado de dia e ser abençoado de noite. Quem está comigo agora, diga amém. Vamos abrir a Bíblia, pode permanecer sentado. Abra a palavra de Deus comigo no Salmo 1. Eu quero dividir uma palavra com você. Salmo 1. Oh Deus de poder, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós louvarmos a Deus juntos aqui, foi tremendo. Hoje pela manhã também a escola bíblica bateu a primeira meta dela. 106 alunos. Hoje pela manhã nós tivemos 106 alunos, entre crianças, adultos, homens, mulheres. A nossa expectativa é de que a gente consiga alcançar em um futuro breve 150 alunos. Só os membros da igreja virem que a gente consegue 150 alunos. Porque hoje, 106 alunos, quando nós vamos fazer uma pesquisa aí, mas uns 30, 40 são crianças, juniores, não é? Então dá para a gente poder multiplicar esse número aí. Óbvio, nós precisamos de espaço. O conselho está trabalhando nisso, para a gente o mais rápido possível, iniciar obras que certamente vão gastar aí 6 meses, 1 ano, para a gente começar a usar. Mas Deus é fiel, pode adiantar todo esse processo em nome de Jesus. Ore por esse motivo. Tá? Inclusive eu vou levantar um propósito na escola bíblica, um propósito em favor da nossa construção. Mas eu vou começar isso em março, em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor, um texto conhecidíssimo, a gente já decorou, muitos já decoraram, a gente ensina para as crianças. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem, eu vou transliterar aqui, né? O sentido aqui é pessoa, né? Homem e mulher. Então, bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia
e de noite. Agora preste atenção. Ele, ou seja, essa pessoa bem-aventurada, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo, preste atenção, no devido tempo, dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha o contraponto do salmista, né? Os salmos têm muito disso, né? O contraditório. Aí ele começa agora. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento sopra e dispersa. Por isso, os perversos, ou também injustos, né? Não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Não é agradável saber que o Senhor conhece os nossos caminhos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curva a sua cabeça. Senhor, eis a sua palavra, fala conosco novamente em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos, amém e amém. Quero falar sobre o seguinte tema: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é o caminho para todo cristão frutífero. Santidade ao Senhor é o caminho de todo cristão frutífero. Você vai ver, quando ler a Bíblia, que o povo de Deus sempre esteve rodeado de povos e culturas que afrontavam o caráter de Deus. Então, amados irmãos, há uma preocupação de Deus em todas as Escrituras a demonstrar que o povo de Deus, primeiro os hebreus, depois Israel, e por que não dizer também, agora no Novo Testamento, a igreja, uma preocupação porque o povo de Deus sempre viveu uma pressão dos povos à sua volta, os povos pagãos à sua volta, e culturas contrárias a toda aquela estruturação e princípios que Deus foi dando ao seu povo através das leis, através dos seus estatutos, através dos juízos do Senhor. Por exemplo, se você for ver, quando o povo já era nação, a gente se lembra frequentemente Deus condenando o seu povo e tratando o seu povo para não misturar com os filisteus. Os filisteus tinham ali cultos a Baal, os Baalins, outros povos e tribos e nações em volta de Israel com práticas que desagradavam a Deus. E Deus sempre cuidando do seu povo através dos profetas, reis que também agradaram a Deus, para que o povo não se contaminasse, se envolvesse com todo aquele paganismo e viesse a se desestruturar da presença de Deus. O próprio Egito também foi, voltando um pouco atrás, o Egito foi difícil sair do coração, né, daquela tropa que marchou rumo à terra prometida. Eles constantemente caíam, né, em algum tipo de situação, muitos anos, séculos que ficaram ali cativos no Egito. Então o povo de Deus sempre foi um povo que Deus quis preservar de tudo que era errado e acontecia em volta deles. É mais recente, no caso ainda no Antigo Testamento, a Babilônia, a Pérsia, não é? Foram também instrumentos do Senhor sobre a vida do povo de Israel, mas com os quais Deus se esforçava para que o povo não se contaminasse com a cultura, com a religião, com as práticas dessas nações, desses impérios, digamos assim. E Israel ali pequititinho, e Deus preservando através das Escrituras, através dos profetas. Hoje não é diferente. Não é diferente. Você vai ver que da década de 50 para cá, 50, 60 para cá,
o mundo entrou no que a gente chama, historicamente, de pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, o que sustenta a cultura do homem pós-moderno é a secularização, o relativismo, a tolerância. Então, esses conceitos também entraram na espiritualidade das pessoas. E hoje, a gente for ver bem, são coisas que tentam se misturar com a espiritualidade cristã, das quais, assim como Deus quis livrar o seu povo do Antigo Testamento, e das quais no Novo Testamento, por exemplo, o Império Romano, com seu culto ao imperador, a Grécia, né, com toda a sua cultura helênica, forçando, né, a adoração, a estética, ao corpo, ao físico, ao plano natural e não ao metafísico. Então tudo isto forçou o povo de Deus e a história da igreja a se precaver. E agora, mais atualmente, nós podemos citar isso que eu acabei de falar, secularização, relativismo, tudo isso implicando no cotidiano das pessoas e também na vida da igreja. E o Salmo 1, ele ajuda a gente a entender que para Deus, né, e diante de Deus, há dois caminhos, há dois grupos de pessoas, e há dois destinos aqui, narrados no texto, que abre o inário da Bíblia Sagrada, né? O inário da Bíblia. A primeira canção, o primeiro poema, a primeira inspiração, mostrando aqui o caminho antagônico do justo e do ímpio, mostrando aqui justamente esse antagonismo de quem deseja agradar a Deus, mas também de quem decide não agradar a Deus. E por fim, o futuro. Olha que coisa interessante. O futuro de quem decide agradar a Deus e o futuro de quem decide desagradar a Deus. Então, quando a gente lembra o tema santificação ou santidade ao Senhor, a gente não deve entender santificação, santidade, como um fardo sobre a vida do cristão nos dias de hoje. Porque não pode ser pesado para nós que fomos salvos, para nós que temos a presença de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Não deve ser uma coisa impossível e difícil, que se torne fardo, de modo que a gente não queira viver uma vida de santidade. Inclusive é um sintoma de alguém que não queira viver uma vida em santificação, de que talvez ele ainda não foi salvo, de que talvez o mesmo Espírito que esteve sobre Cristo Jesus ainda não esteja nele ou nela. Se você acha que é muito difícil ou quase impossível nos dias de hoje não se contaminar com as bolotas desse tempo, né? Ou com os manjares desse momento, irmãos, nós estamos muito enganados. Com a presença de Deus na minha vida, com a presença do Espírito Santo na sua vida, buscar um estilo de vida em santidade, dedicar a sua vida em santidade ao Senhor, não é nenhum tipo de demérito, não é nenhum tipo de sacrifício. Pelo contrário, é o que Jesus espera da sua igreja. É o que Jesus espera da noiva com quem ele vai casar. Cumplicidade, amor, santidade, devoção, cuidado para não pecar. O Senhor Jesus não vem buscar uma noiva que não se purifica, uma noiva que não se cuida, uma noiva descuidada. Não, o Senhor Jesus virá buscar uma igreja, que o apóstolo Paulo compara como uma noiva, que esteja bem cuidada. Então não é difícil a gente imaginar que para alguém que ainda não está vivendo a graça e o privilégio do Espírito Santo sobre sua vida, achar difícil ser santo nos dias de hoje, ou buscar santificação nos dias de hoje. Mas como eu disse aqui inicialmente, é um segredo do cristão frutífero, uma vida de santidade ao nosso Deus. É o que nós estamos vendo aqui no Salmo 1. Então a primeira coisa que eu quero destacar é a natureza da nossa santificação. O que é santificar? O que é santificação?
duas palavras importantes que resumem muito bem a santificação: separação e consagração. Diga comigo: separação e consagração. Então, santificar não é fugir, ou melhor, santificar não é apenas fugir de fazer coisas erradas. Santificar é você compreender que alguma coisa que foi santificada, ela foi separada, ela foi consagrada. Então é mais do que não fazer coisas erradas. É acreditar que a santificação significa separação para um propósito maior. A santificação significa consagração para um propósito maior. Do ponto de vista bíblico e teológico, é uma consagração para a eternidade. É uma consagração, uma separação para mais comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, irmão, santificar é tornar sagrado. Quem que te torna sagrado diante de Deus? Quem que te torna separado para uso exclusivo de Deus? É a pessoa bendita do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que marca você como um vaso especial de honra para Deus. É o Espírito Santo da nossa vida. Então, se você sente o peso nas costas, talvez porque o Espírito Santo não esteja em você te ajudando a carregar a responsabilidade de ter uma vida consagrada, separada e santificada nos dias de hoje. Então, amados irmãos, santificar é tornar sagrado, separar do uso comum para um uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Então, uma pessoa que se sente consagrada, que compreende o porquê o cristão deva viver uma vida de santificação, ele não vai apenas estar liberto do poder do pecado sobre ele, mas ele também vai estar livre da condenação que o pecado pudera criar sobre as nossas vidas. Ele está livre disso. É como se Deus pegasse algo sujo e falasse assim: eu gostei dessa peça, eu gostei desse vaso, ele é valioso, ele não sabe ainda, mas eu vou dar uma limpeza nele, eu vou dar uma faxina nele, eu vou ensinar ele algumas coisas do meu caráter, e eu vou começar a usar ele, eu vou começar a habitar nele. Antes ele falava mal, antes ele xingava, antes ele era ruim de jogo, mas ele é uma peça agora que eu vou limpar, eu vou polir. E é mais ou menos isso que o Senhor Jesus faz conosco. Todos nós fomos achados diante de Deus em pecado, mas Deus nos salvou em Cristo, e o Espírito Santo vem morar em nós. E a partir de então, amados irmãos, a nossa vida não é mais a mesma, que agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que agora Deus tem um povo para chamar de seu, mas agora Deus tem a menina dos olhos para defender, mas agora Deus tem o bichinho de Jacó para ele acolher, mas agora Deus tem os seus filhotes para acolher debaixo das suas asas. É isso. E é interessante porque tem muita gente que se santifica para ser salvo. Às vezes você vai conversando com algum crente, até alguns que têm muito tempo de caminhada, ele quer se santificar, jejuar, orar, ler a Bíblia para se sentir salvo. Mas na verdade a santificação tem nada a ver com a salvação. Ou seja, a santificação não é para eu e você nos tornarmos salvos. Mas os salvos são matriculados na escola da santificação. É como se fosse uma escola em que você vai vendo as imperfeições e vai pulindo cada dia mais e melhor. E tem milagres que Deus faz na vida de alguém imediatamente, mas tem milagres que Deus faz na vida das pessoas parceladamente. E a santificação é isso, do ponto de vista teológico, tornar-se consagrado.
nisso que estamos falando, a santificação será fruto na vida de quem passou pela experiência de salvação em Cristo Jesus. Então, se você não tem dificuldade, ou você tem dificuldade de se consagrar, de tentar viver uma vida mais parecida com Cristo, de agradar mais a Deus e menos a carne, se essa é a sua dificuldade, talvez o seu fruto ainda é mirrado. Talvez você ainda não conseguiu desabrochar plenamente pós-encontro com Jesus. Mas o que vai tornar você um cristão frutífero é você, de fato, desenvolver santidade ao Senhor. É o que o texto está dizendo para nós. É rejeitar o caminho dos ímpios. De lá Deus nos tirou. De lá Deus nos tirou e nós não podemos voltar. De onde, pastor? Quem sabe até do carnaval. Quem sabe até das farras. Quem sabe até de outros movimentos estranhos ao caráter de Deus. O Senhor te libertou, tirou você de lá, começou a limpar você. Então, irmãos, o processo de santificação, de acordo com o que nós lemos aqui, começa com não. Diga comigo, começa com não. Não ao que, pastor? Ao caminho dos ímpios. Agora você é um utensílio sagrado. Então você não vai andar, você não vai se deter e você não vai se assentar. Aonde? Aonde eu frequentava, aonde eu vivia, a forma como eu fazia, a maneira como eu achava que tinha que ser. Agora, não. Porque eu sou e estou vivendo uma vida consagrada para Deus. Então, uma vida consagrada ao Senhor é dizer mais sim para Deus e dizer mais não para o mundo. Todo mundo que consegue dizer mais não para o mundo e mais sim para Deus, eu quero que você creia. Põe a mão na sua cabeça assim, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Você está debaixo da unção do Espírito Santo. Se você consegue dizer mais não para o mundo e consegue dizer mais sim para Deus, você está começando muito bem essa caminhada de santificação, esse processo de santificação, onde Deus vai buscar frutos em você. Por quê? Porque é assim. A santificação começa com o não andar, começa com o não se deter e começa com o não se assentar, para que nós possamos dizer sim para Deus. E muitas vezes é difícil dizer sim para Deus. E quando você disser sim para Deus, não julgue que você é bonzinho, mas julgue que há uma graça de Deus muito grande habitando a sua vida, para você dizer não ao pecado e sim para Deus. Então essa é a natureza da santificação. O crente precisa de ajuda. Depois que ele começa a viver a obra de salvação, ele precisa da ajuda do Espírito Santo para que ele possa se santificar. Então, nesse sentido, há uma sinergia entre o que Deus, aleluia, faz na nossa vida, que é nos limpar, e entre o Espírito Santo e Deus na nossa vida nos limpando, e você também dizendo não para não se sujar novamente. Então o homem e Deus trabalham no processo de santificação. Pastor, mas o que mais que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a santificação é um processo progressivo. O texto está dizendo que a santificação requer perseverança, constância, né? É um estilo de vida. Olha como é que está dizendo o texto para nós. A santidade, então, não vai ser um evento isolado. Lá no seu batismo, você desceu as águas, foi purificado de todo pecado, e a partir dali nasceu alguém santo, que não precisa mais passar pelo processo de santificação. Não é bem isso não. Não é isso não. Porque a Bíblia está dizendo aqui: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, significa dizer que o processo de santificação exige o nosso interesse em aprender cada dia mais e melhor da palavra de Deus, para que a gente possa progredir na salvação que Cristo já nos deu. Então não é um processo acabado,
que Deus começa e termina no mesmo dia. Deus começa e continua a fazer, e eu e você também abrimos o coração para Deus e deixamos Deus continuar a fazer. É um processo contínuo, que eu poderia dizer, de aperfeiçoamento. Você vai ver comigo, irmãos, que grandes nomes da Bíblia, mesmo depois de terem feito coisas grandes diante de Deus, precisaram passar pelo processo de santificação. O Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento, precisou passar por um processo de purificação, de aperfeiçoamento, de santificação. Josué também passou por um processo de purificação, de aperfeiçoamento, de santificação. Isaías, chamado de Isaías, você descobre que Isaías também passou por um processo de aperfeiçoamento e de santificação. Ou seja, a Bíblia não esconde que os grandes personagens, eles tiveram que iniciar o processo, permanecer no processo e progredir na santificação durante toda a sua vida. Então nós estamos vendo aqui que esse salmo indica que o justo, ou seja, o santificado, o separado, aquele que vai ser instrumento nas mãos de Deus, ele vai meditar e se interessar pelas coisas de Deus dia e noite. Por isso que eu disse inicialmente, irmãos, que santificação não pode ser para nós um fardo, um peso. Porque eu não sei você está lá na firma, vamos falar assim para a gente entender. Você está lá trabalhando na firma. De repente o encarregado, o dono, o patrão, fica te observando. Você numa má vontade danada para atender um telefone. Que luta, né? Para poder fazer um serviço, não rende na sua mesa, e as pilhas de papel vai só subindo. E o patrão vê você cabisbaixo, vê você triste, amuado. Ele pode pensar assim: será que essa pessoa está interessada no trabalho? Será que alguma coisa na firma, na empresa, desagradou ele e ele está desanimado? Você pensa Deus olhando para pessoas que foram salvas pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que tem disponível o Espírito Santo para as suas vidas, para nos dar ferramentas, para nos santificar, para andar conosco, para nos consolar, para nos ajudar a orar, para nos fazer compreender as Escrituras, o plano de Deus. O Espírito Santo está aí disponível. Mas aí Deus olha para nós e vê um povo cabisbaixo, um povo que para acordar no domingo de manhã só se pagar, um povo que para adorar a Deus só se tiver promoção. Aí Deus pode dizer: mas eu dei tudo para esse povo, gente. O que está acontecendo com esse povo? Então, nós não podemos deixar Deus olhar para nós, irmãos, e achar que a gente não está interessado, que a santificação é fardo, que é pesado demais nos dias de hoje. Pastor, mas o senhor é peixe de aquário, o senhor não sabe o que está acontecendo lá fora. Lá fora está bom demais. Lá fora agora está bom de com força. E às vezes Deus olhando a gente assim no fundo do nosso coração, pensando se realmente a gente tem interesse de meditar, de estar com Ele, de passar com Ele um período de comunhão, de andar mais perto dEle, né? Forte como foi a experiência de Enoque, que andou com Deus, diz a Bíblia, olha, um versículo piquititinho, irmãos. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, irmãos, a gente tem que ter interesse nas coisas de Deus, porque Deus tem interesse em nós. E a santificação é um sinal de que o nosso nível de maturidade, o nosso nível de interesse nas coisas espirituais vai crescendo. Porque se o Espírito Santo está em nós, Ele está nos ajudando a desenvolver a nossa salvação. Fomos salvos e agora vamos melhorando. Somos crentes e agora vamos aperfeiçoando em todas as áreas da nossa vida. Talvez você pense que santificação é só para a sua espiritualidade. Mas não, meu irmão, santificação é para a nossa mente, é para a nossa alma, é para o nosso corpo. A santificação envolve todas as esferas da nossa vida.
Os relacionamentos podem e devem ser santificados. As nossas amizades. Ou seja, a santificação no Espírito e a santificação em Deus, ela provoca uma intrusão do Espírito. Sabe alguém que é, assim, vou usar uma palavra que não é a melhor, mas alguém que é atrevido. O Espírito Santo é atrevido. O Espírito Santo tem direito, é atrevido. Se você está relacionando e fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo em nós vai cobrar, vai chamar a nossa atenção. Ele tem direito. E às vezes você pensa que é da sua mente, mas é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Então, a santificação é um processo linear, contínuo, que invade os nossos negócios para a gente não fazer coisa errada, dar prejuízo nos outros e tomar prejuízo também. A santificação envolve a família, para você não dar bobeira e perder a sua. A santificação envolve até o nosso lazer. Até o nosso lazer. Eu sei que tem gente que está preocupado com isso, mas eu gosto de saber onde é que eu vou. Passear com a família, onde é que eu entro. Porque tem lugares, irmãos, que por mais que eu sou uma pessoa consagrada a Deus, que aquilo não vai me contaminar, tem lugar que não é para mim. Tem lugar que eu não devo estar. Tem lugar que você não deve estar. Mas quem vai te ajudar? É o Espírito Santo ajudando você a santificar. Porque o pastor não vai estar lá para te falar isso pode, isso não pode. Nós até já passamos dessa época, irmão, de pastor ficar querendo ensinar as pessoas o que pode e o que não pode fazer. Os pastores já morreram, esses que faziam já morreram. Porque eles estavam fazendo o trabalho do Espírito Santo. Então hoje, irmãos, se você dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, encarar o processo de santificação não como fardo, mas como algo interessante para a sua vida, para você frutificar, para você crescer na fé, para você ser aperfeiçoado, para você ter experiência com Deus, como Moisés teve no monte, como Josué teve com o príncipe de guerra do céu, como Isaías teve também em visões celestiais. Irmão, se você quiser ver essas coisas, se você quiser participar dessas coisas, você tem que ser uma pessoa interessada na obra de santificação que o Espírito Santo começou a fazer e que Ele quer continuar a fazer na nossa vida. Senão você não vai ver, irmãos, a sarça queimar e não se consumir. Senão você vai temer e não vai ver que Deus mandou o anjo de guerra, o príncipe da guerra do céu, para lutar a seu favor. Você não vai ver que Deus tomou a tenaz e pegou ali aquele tição de fogo e queimou a tua boca para consagrar você como profeta. Você não vai ver nada disso. Quando Deus fala com Moisés, tira as sandálias dos seus pés, é porque Deus chegou lá primeiro. Deus estava lá primeiro e foi se revelar a Moisés. E aqui é um sinal de que aquele lugar é um lugar consagrado e Deus estava consagrando Moisés. E de que quanto mais você quiser se aproximar de Deus, mais você precisa experimentar a graça desse processo de santificação na sua vida. Quem aqui quer mais de Deus? Deus também quer mais de nós. Eu quero mais de Deus e Deus quer mais de nós. O aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dos salvos. Quer ser usado por Deus? Vamos buscar, porque senão o final desses dois caminhos, o destino, o fruto é diferente de quem decide servir a Deus, mas de quem decide desagradar a Deus. E sobre isso eu vou para o último ponto. O resultado, o fruto da santificação. 2 palavrinhas que eu quero que você guarde, se você estiver disposta a se santificar. 2 palavrinhas: estabilidade e prosperidade. Diga comigo: estabilidade e prosperidade. 2 palavras importantes para o crente que decide viver uma vida em santidade ao Senhor. Estabilidade. Você não vai cair, você não vai tombar, você não vai morrer, Deus não vai te perder e você não vai perder a Deus se você topar o desafio de viver uma vida e um estilo de vida em santidade. Porque essa árvore
bem plantada diz respeito à estabilidade. Não é uma árvore oca que qualquer vento vai cortar suas galhas grandes e a derrubar. A gente tem até que tomar cuidado, né, irmão? Em Belo Horizonte, todo ano caem umas árvores em cima de carro, em cima de gente. Tem hora que a gente acha que o lugar mais seguro para fugir da tempestade é debaixo de uma árvore. Não é. Cuidado com as árvores aí. Essas de BH, antigas, 40, 50 anos. Você vai lá, estaciona debaixo da árvore e cai em cima de você. São Paulo também tem muitas árvores que caem em cima das pessoas. Então, irmãos, o fruto da santificação é estabilidade. Olha como que Deus, na sua palavra, está comparando a vida de um salvo que decide santificar-se, como uma árvore bem plantada, junto a águas. Não vai faltar resistência, não vai faltar firmeza e estabilidade. Enquanto o ímpio vai ser levado para lá e para cá, tem festa em Belo Horizonte, tem festa em Contagem, tem festa em Joatuba, tem festa em Betim. Eu estou onde tem festa. Nós não, irmãos. Nós não somos assim. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. A nossa felicidade não reside nas coisas que estão aí sendo ofertadas para nós. A nossa felicidade está contida no fato da gente poder e querer agradar o único que merece ser louvado e adorado para todos sempre. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que se doou, que te amou, que se entregou, que ressuscitou o terceiro dia. Tudo que eu e você pudermos fazer para agradar o Cristo vivo, nós devemos fazer, e as nossas raízes vão se aprofundando. E as filosofias desse mundo não vão ter encantamento sobre você. E a cultura desse Deus, desse século, não vai te encantar, não vai te enganar. Você vai ter discernimento, você vai saber o que é água boa mesmo, você vai saber o que é firmeza em Deus mesmo. Enquanto o mundo é levado pelo vento, é soprado como palha, eu e você somos daqueles que permanecem para todo sempre com Deus. Que forte, irmãos, é essa prosperidade, a estabilidade. Não é qualquer coisinha que vai te derrubar. Não é qualquer probleminha que vai tirar você da graça. Não é qualquer conversinha que vai tirar você do propósito. Porque você está bem plantado. Porque você está vivendo uma vida de santidade. Você está buscando o Senhor enquanto você pode achar. E Ele se faz achado de nós. Olha que maravilha. Olha que forma maravilhosa o Senhor tem demonstrado amor por mim e por você. Agora, o bonito não é só ser estável, né? Só ter estabilidade. O bonito é frutificar. O bonito é quando a árvore frutífera está carregada de frutos. E a Bíblia está dizendo que o justo no seu devido tempo. Diga comigo, no devido tempo. Irmãos, tem gente que aceita Jesus agora, matricula na escola da santificação amanhã e já quer o fruto. E já quer os frutos. Você já parou para pensar? Deus tem poder, amém, irmãos? Não estou aqui diminuindo a onipotência do nosso Deus. Deus tem poder de fazer. Mas você já pensou a quantidade de gente que chega para Deus com a vida torta? Lembra da musiquinha do Homem Torto aí? A vida torta. A pessoa estragou a vida dele 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, aí vem para Jesus, aceita Jesus hoje, amanhã matricula no processo da santificação, e já quer fruto, e já quer vitória, e já quer poder, e já quer... Não, calma aí, gente, peraí, vamos devagar aí. Deus pode fazer? Pode. Tem milagre, Deus faz, mas tem coisa também que Deus espera, e você tem que ter paciência para Ele consertar muitas vezes a história de uma vida inteira avacalhada, uma vida inteira sem Deus, várias consequências, né, que afetaram aí o caráter de Deus, que você pecou, eu pequei, e aí a gente já quer. Não, tem que ter paciência também, para no seu devido tempo dar o fruto. O fruto, ele vem no devido tempo. Isso significa que não é nem antes, nem depois.
Tem gente que gosta da banana verde. Tem gente que gosta da manga de vez. Quem aqui já chupou manga de vez com sal? Aí. Até salada de manga verde, irmão. Mamão também, né? Mamão cru também. Dá uma saladinha muito boa também, né? Um mamão fora do ponto. Mas, irmão, não foi para isso. Isso aí é porque nós estamos antecipando as coisas. Deus quer fazer tudo no tempo certo. Aí você pega aquela manga docinha. Aí você pega aquela banana bonita e docinha. Aí o mamão até pedindo assim, me corta e me leva. Irmãos, no devido tempo. Então o processo de santificação, quando você decide se santificar ao Senhor, talvez vai levar um tempo para Deus começar a gerar frutos de santidade e de santificação na nossa história. E Deus não faz isso porque Ele é ruim. Deus faz isso porque Ele é bom. Porque nós precisamos nos submeter a um tempo para que algumas coisas sejam colocadas em ordem na vida do justo, na vida daquele que vai meditar na lei do Senhor dia e noite. Porque não é assim com o ímpio. Ele é rápido, ele vai do mesmo jeito que ele chegou, ele vai. Não é assim o fim do ímpio. O fim do justo é diferente, mas o fim do ímpio, você viu o que está escrito aqui? Então, irmãos, essa providência de Deus, essa prosperidade espiritual, essa produtividade no tempo certo, tem a ver com o sustento de Deus, tem a ver com o cuidado de Deus, tem a ver com você depender de Deus durante o processo de santificação na sua vida. Quando a gente decide mudar o nosso estilo de vida para um estilo de vida mais parecido com o caráter de Cristo, às vezes algumas coisas vão doer, vai ser difícil. Aí você precisa de um tempo de adaptação, um tempo de maturação, um tempo de propriedade desse sustento, experimentar esse sustento de Deus, essa seiva que corre dentro de nós, que ninguém está vendo, essa água que a raiz foi buscar lá longe, porque perto de você era um deserto só, mas com a graça de Deus as suas folhas começaram a ficar verdes de novo. Com a graça de Deus, uma seiva do Espírito Santo começa a correr por dentro de você novamente. E em breve, isso é para alguém aqui nessa noite, em breve, você dará fruto no tempo certo, para a honra e glória do Senhor. Mas vamos nos submeter a esse processo de santificação, esse período de sustento de Deus. Hoje eu consegui me livrar daquele problema. Hoje eu consegui fugir do pecado. Mas foi o Espírito Santo na sua vida. Ele é mais forte. Dependa de Deus para fugir do pecado. Dependa de Deus para fugir de situações que te provocam. Dependa de Deus. Peça a ajuda do Espírito. Não pode ser um fardo para você. Não pode ser uma dificuldade para nós. Não pode ser um desafio inconcebível da igreja nos dias de hoje. É possível ter azeite sobre as cabeças e manter as nossas vestes limpas nos dias de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. É possível. Então nós estamos terminando agora, concluindo. Santidade é pré-requisito para você frutificar e desfrutar plenamente das maravilhas de Deus. A santidade será uma forma com a qual Deus vai mostrar cuidado para com você. Como é que você está agora? Seco? Como é que está o futuro se você continuar seco? Você precisa de água fluindo e das suas raízes buscando essa água. Você precisa entrar nesse processo de santificação ao Senhor, porque os cristãos que se santificam ao Senhor são os frutíferos nos dias de hoje. Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos por essa ilustração que o teu Espírito Santo fez o salmista desenvolver no capítulo 1, coisa profunda que serviu, que serve e continuará servindo
a todos que queiram crescer depois de sua salvação em Cristo, no processo de santificação. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que nós possamos ver o interesse que o Senhor tem em vidas consagradas nos dias de hoje. Que essa igreja, Pai, se ocupe disso. Os diáconos, as diaconisas, os líderes, os ministros, os pastores, que nós, ó Pai, queiramos tirar as sandálias dos pés, porque o Senhor está na nossa frente, nos mostrando necessidade de purificação, nos mostrando necessidade de aperfeiçoamento. Ó Deus, traga sinais, traga manifestações maravilhosas, prodígios, grandes feitos na vida daqueles, ó Deus, que se propuserem no seu coração na noite de hoje a mudarem o destino de suas vidas, a aceitarem, ó Pai, que só há dois tipos de pessoas para Deus: os justos que meditam e queiram e se interessem pelas coisas do Senhor, e os ímpios que deixam passar as grandes oportunidades da graça. Só existem, Pai, esses dois caminhos, o certo e o errado. E só existem esses destinos destacados aqui: o destino com o Senhor, que é um destino de estabilidade, de prosperidade, de produtividade, e o destino sem o Senhor, que é de não prevalecer na sua presença, não ficar na congregação dos justos e perecer no final. Nos livra disso, Deus, e alimenta a nossa vida com a graça e com a presença do Seu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Antes da gente fazer aqui menção de alguns avisos, eu quero apenas dar a você uma oportunidade. Você que veio aqui hoje para ouvir direção de Deus para a sua vida, e o Espírito Santo está te convocando para voltar ou para fazer parte da família de Deus. Você que ficou parado na fé, você que está sentindo sua vida seca, longe de Deus, eu quero te dar uma oportunidade agora de você se reconciliar com Deus. Em primeiro lugar, é reconciliar com Deus. E em segundo lugar, se reconciliar com a família de Deus. Talvez essa igreja seja a porta aberta de Deus para você hoje tomar uma decisão importante na sua vida. Você não pode terminar 26 do jeito que você está começando. Essa é, de repente, a premissa do seu coração. Eu não posso terminar 2026 do jeito que eu estou começando. Então hoje eu estou te dando uma oportunidade de receber uma oração da igreja, de dar publicidade, ao que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Eu sei que nessa hora do apelo, parece que às vezes a mão da gente, o braço da gente fica pesado. A gente começa a pensar muitas vezes no que os nossos amigos vão pensar, o que o meu Instagram vai ter que mudar, o que o meu Facebook vai ter que mudar. Mas eu quero dar para você uma oportunidade que talvez você não terá mais, que é de ter um encontro real e poderoso com Jesus nessa noite. Talvez todo esse culto, toda essa glória, até a mensagem, foi direcionada pelo Espírito Santo para que você ouça a voz de Deus e para que você saia daqui sabendo, Ele falou com você nessa noite. Há alguém aqui precisando reconciliar com Jesus, tomar uma decisão com Deus. Se você levantar a sua mão, nós vamos orar com você e você vai ganhar reforço nas suas orações. Há o Antônio tomando uma decisão com Deus agora. Nós vamos aplaudir o Senhor por ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, mais alguém aqui além do Antônio, para a glória de Deus. Mais alguém além do Antônio. Vida seca não, você em nome de Jesus vai frutificar. Eu quero dar uma oportunidade para você receber uma oração, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e voltar para o Senhor nessa noite. Tomar uma decisão não com o pastor. Ô irmão, longe de mim, eu não mudo nada na sua vida, mas o Jesus que eu sirvo muda a vida das pessoas. Eu quero saber se você tem esse momento agora, essa coragem para tomar essa decisão, que o Antônio já está aqui reconciliando com Deus.
Onde está você? Tem mais alguém aqui? Não há. Antônio, você recebeu uma oração a Deus. Vem cá, vamos orar por você. A igreja coloca-se de pé. Vou pedir um presbítero para ficar do lado do Antônio. Nós vamos fazer uma oração por ele. É essa oração para ele poder levantar. É essa oração para ele poder frutificar. É essa oração para ele começar de novo. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Ontem o Antônio fez mais um ano de vida. Acho que cinquentou, não sei. Cinquentou? Quase. Não vai contar a idade dele não, que é pecado. Mas ele está chegando perto. Nós tudo agora, irmão, dessa safra que não quebra, nós estamos tudo perto dos 50. Nós vamos orar pelo Antônio agora. Estenda as suas mãos aqui à frente. O Antônio tem um grande desafio pela frente, com Deus, com a sua família, com a igreja. Está fazendo mais ou menos um ano que nós recebemos o Antônio mais a família aqui na igreja. E o Antônio, obviamente, é uma pessoa muito querida. E você vai orar por ele. Depois nós vamos abraçá-lo. Em nome de Jesus. Pai, as nossas mãos estão estendidas aqui, porque o Senhor já falou com todos nós, e com o Antônio em especial. O presbítero Pablo está do lado dele ali, para fortalecê-lo nesse momento, para que ele possa dar passos firmes e avante na presença do Senhor. Nós estamos com ele. Essa igreja ampara quem cai, essa igreja ajuda quem precisa, e nós queremos ver o bem do teu filho, o crescimento espiritual do teu servo, também o seu crescimento financeiro, sua prosperidade, sua estabilidade, como nós vimos aqui. Ó Pai, matricula ele novamente no processo e na escola de santificação, que ele venha dar passos largos na direção do Altíssimo, que ele possa tirar as sandálias dos pés e decidir frutificar, mas também se purificar cada dia mais, perto e perto do Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos pelo Antônio, pedindo ao Senhor que cuide dele para nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Vem cá, Antônio, pega na minha mão aqui. Vamos aplaudir a Deus para a glória do nome do Senhor. Maravilha.